Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Marges. Hoje estamos discutindo os crescentes golpes eletrônicos por meio de computador ou rede de computadores. Nosso entrevistado é especialista em Direito de Tecnologia da Informação, Alexandre Ateniense. Doutor Alexandre, falamos há pouco então sobre os crimes e as penalidades. Você podia tipificar um pouco melhor para a gente aí e apontar essas penalidades e como que as pessoas podem se proteger mais? Bom, como eu já disse, dentro daqueles tipos penais que já estão previstos pela legislação brasileira, nós temos os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, né? Cada um dentro da sua característica própria. Calúnia, quando o conteúdo estiver relacionado com a prática de algum ilícito previsto por lei. Injúria seria uma ofensa à reputação da imagem. A difamação, quando ataca também a imagem das pessoas. Nós temos uma outra diferenciação que está sendo aplicada, que é quanto às fraudes eletrônicas, que ora a Justiça aplica como sendo furto qualificado, ora aplica como sendo estelionato. Qual que é a diferença? A diferença ocorre da seguinte maneira: quando há o contato do infrator com a vítima e este consegue retirar informações da vítima sem que ela perceba nessa interatividade, ou seja, através do phishing, né, do roubo de dados sem a percepção da vítima, isso está sendo considerado um furto qualificado. Entretanto, quando há a aplicação do golpe, em que necessariamente houve a cessão de algum tipo de bem que propiciou a vantagem ilícita, ou seja, com o consentimento da vítima, isso está sendo utilizado a aplicação do artigo 171 como estelionato. É um caso típico que está acontecendo, inclusive agora tivemos recentemente um casal que foi preso no Triângulo Mineiro nessas circunstâncias, montou um site sem nenhum controle prévio, até porque isso não existe. Nós temos até um projeto de lei agora que está prevendo a obrigatoriedade de colocar o CGC no próprio site da empresa para que elas possam checar. E isso é muito importante porque a gente vive numa economia de referência. Checar o endereço, checar o CGC. Sim, segurança é checar outras formas de fazer contato que não sejam apenas aquelas que estão prestadas pelo meio eletrônico. Doutor Alexandre, é praticamente inevitável hoje não fazer transações bancárias pela internet, fazer compras pela internet. Pode-se dizer, pode-se concluir que o comércio eletrônico é inseguro no Brasil? Não, eu acho que nós temos hoje índices divulgados que estão mostrando uma tendência de que o brasileiro está ganhando mais relação de confiança na compra por meio eletrônico do que há anos atrás. É uma tendência que está sendo firmada, inclusive. Agora, é importante destacar que, para que haja a compra segura, o consumidor deve sempre checar referências. Nós vivemos, a economia digital é uma economia de referências, então é necessário checar informações para poder contactar o vendedor, que não seja apenas pelo meio eletrônico. A adoção, por exemplo, de um projeto de lei que obriga o uso do CNPJ nas páginas de internet seria uma boa medida nesse aspecto. E nós temos isso tramitando no Congresso. E agora, sempre um site que permita verificar testemunhos de outros consumidores que vão dar notas e relatos sobre o tipo de serviço que foi recebido é indispensável para uma compra segura. E é de ambos os lados. É preciso ter certeza da identidade de quem está comprando e de quem está vendendo também. Sem dúvida alguma. Essa transação por meio eletrônico ela é marcada por uma relação de confiança, porque o negócio é feito à distância. Agora, se o senhor deu orientações, e como fazem aqueles pais? Cada vez mais as crianças estão portando um celular, um telefone celular. Que orientação você dá para os pais nesse caso? Esse é um problema muito sério, porque noto claramente que os problemas envolvendo menores, principalmente manuseando computadores, programas de bate-papo, celulares, têm aumentado bastante. Primeiro, não coloque o computador em lugar fechado, sempre num lugar público, onde as pessoas possam visualizar o que está passando na tela no momento que a criança está acessando. Não deixe a criança se interagir de forma fechada nisso no seu próprio quarto. E procure sempre uma orientação. E apelo para que as escolas possam dar mais importante a esses problemas, principalmente para orientar os pais, que hoje isso não está acontecendo. As escolas estão deixando que os pais resolvam o problema, só que os pais estão incapacitados de orientar os filhos quanto a isso. No meu blog, eu tenho uma cartilha onde depois os telespectadores podem acessar
para poder ver uma série de dicas que eu já dou no tratamento do uso da internet pelas crianças. Muito bem, doutor Alexandre. Eu gostaria agora que o senhor fizesse uma indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário, por favor. Bom, eu gostaria de indicar o livro de Thomas Friedman, O Mundo é Plano, e agora o último que ele lançou esse ano, que fala sobre o mundo está mais quente, está mais congestionado e ainda continua plano. O Thomas Friedman está analisando como é que está mudando as relações humanas através da internet e dos meios eletrônicos, mostrando que várias soluções hoje são buscadas independente das barreiras geográficas. Isso tudo nos vai dar uma reflexão muito grande sobre como lidar com esses problemas que fazem parte da nossa sociedade. Muito bem. Então, também tem uma indicação do livro do senhor, que eu falei há pouco no início, na abertura do programa, o comentário da Lei 11.419. Sobre também crimes... Não sobre crimes, sobre processos eletrônicos, as práticas processuais por meio eletrônico. É um trabalho de 3 anos e meio que eu cataloguei todas as práticas que os 92 tribunais brasileiros já colocaram em uso. É a nova face da justiça brasileira, onde o processo, os autos judiciais já tramitam sem papel. Ok, muito obrigado pelas indicações. Voltando aos crimes eletrônicos, doutor Alexandre, o tema é novo, mas a prática não é. A história, a gente remonta aos anos 60, que a espionagem e sabotagem eram feitas pelos computadores, não é isso? Na verdade, o que houve foi apenas o aumento através das redes de comunicação de dados. Sofisticou mais, né? Sofisticou, porque antes a espionagem era realizada em aparelhos locais, né? Na década de 70. Agora, com a internet, com o intercâmbio de informações, isso vai se sofisticando e vai quebrando barreiras geográficas, fazendo com que, por exemplo, ações como o combate à pedofilia, por exemplo, sejam realizadas hoje através de medidas coordenadas a partir de vários países simultaneamente. Nós falamos de lei específica, não ter lei específica, mas o Ministério da Justiça está buscando agora um minuto de anteprojeto para o marco zero da internet. Marco Civil. Marco Civil. O que o senhor avalia sobre isso aí que já tem de estudo? Olha, eu tenho estudado muito a esse respeito, inclusive fiz um parecer sobre esse Marco Civil a pedido da OAB, e vejo que é uma tentativa para regulamentar aspectos relativos à privacidade. Agora, nós não sabemos ao certo como é que vai ser o trâmite desse Marco Civil, porque foi feita uma consulta pública pela internet para coletar diversas sugestões, mas eu tenho muitas dúvidas ainda de como isso vai se tornar algo prático no momento em que foi encaminhado para o Congresso. Pode ser que até lá muitas mudanças ainda aconteçam. Sejamos otimistas. Bom, eu conversei aqui com o advogado especialista em Direito de Tecnologia da Informação, Alexandre Ateniense. Falamos aí sobre os consecutivos golpes eletrônicos e como se proteger. Doutor Alexandre, obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço a oportunidade da margem do Pensamento Jurídico. Muito obrigado. Foi um prazer. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para o pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.